Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo de número 9. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo de número 9. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: e deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém? Olha que contrato. Olha que negócio fechado. Olha que prosperidade. Vou reler. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém? Quer dizer que ele arrebentou, bateu a meta de anos. Vamos lá em alto e bom som. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Crê nesta palavra? Desocupe as suas mãos e vamos dar a maior e melhor salva de palmas para a palavra. Vai aplaudindo, enquanto você aplaude, vai pedindo para Deus falar contigo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, a sua palavra vai ser ministrada. Que venha diminuir e o Senhor crescer diante de mim. Envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. Que ela penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa. E produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviada. É o que eu te peço. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, diga glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Pegue papel e caneta. E deixa eu te explicar uma coisa. O que você vai ouvir e aprender, grandes empresas pagam muito dinheiro para que o que você vai ouvir de graça seja apresentado para os seus executivos, para os seus funcionários. E muitas vezes a empresa paga um valor elevado, investe no funcionário, porém a palavra ensinada entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido e não traz mudança. Pastor, e qual é a diferença daquilo que eu vou ouvir aqui? Porque você não vai só ouvir a voz do pastor Luiz, mas você vai acompanhar a palavra de Deus. E quando você acompanha a palavra de Deus, o próprio Deus se compromete dizendo: assim como a chuva e o orvalho caem do céu e para lá não tornam, assim também será a minha palavra, e não voltará para mim vazia, mas produzirá o resultado para o qual foi enviada. Então, toda atenção é pouca
Salomão fechou um contrato bilionário. Deu certo. A rainha de Sabá entregou toda a riqueza que levou, porque o negócio foi fechado. Agora, quais foram os passos dados para que esse negócio fosse fechado? Não adianta só dizer fechei, mas quais foram os detalhes que fizeram desta operação ser bem sucedida? Então, o primeiro detalhe a ser notado, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 1 diz: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém. Amém? Primeira coisa, a rainha de Sabá soube do quê? Do quê? Da fama de Salomão, saiu da Etiópia e foi até Jerusalém. Diga comigo, a boa fama atrai, a má fama afasta. E você precisa pensar nisso. Porque não adianta você dizer eu sou bom no que eu faço. Não adianta você dizer eu faço melhor do que todo mundo. Não adianta você dizer eu tenho profissionalismo. Não adianta você dizer eu sou bom, sou excelente. Mas cadê o resultado? O resultado é que define se a pessoa tem boa fama ou não tem. Porque para falar, até papagaio fala. Então o que define é a quantidade de trabalho que a pessoa tem. O que define que se de fato ela está tendo resultados. E é muito interessante você pensar em resultado e ser próspero. Muitos confundem. Olha, porque eu sou uma pessoa próspera. Não, ela está tendo resultado. Porque ela tem um resultado hoje e acha que é próspera. Não. A diferença de prosperidade para resultado é que a pessoa próspera, ela mantém a linha sempre no mesmo e às vezes até sobe. Agora o resultado hoje, arrebentei. Passei 2 meses no negativo. Arrebentei de novo, passei 3 meses no negativo. Não, ela está tendo resultado, não prosperando. Então você precisa avaliar, porque uma pessoa que presta um bom trabalho, uma pessoa que faz por onde realmente ser diferente das outras pessoas, ela não fica desempregada, ela não fica sem cliente, ela não fica sem procura, ela não fica sem proposta, porque a palavra está dizendo que a boa fama fez ela sair de um país para ir para outro. Avalia. A boa fama traz propostas. A má fama afasta. E quem define não é o que você fala, é o que você entrega, o resultado que você dá. Se você tem boa fama, vão bater na tua porta. Eu quero você para isso, eu quero você para aquilo, eu preciso de você aqui. Quanto faz para fazer isso? O seu Zé, falecido seu Zé, faleceu agora em dezembro, um pedreiro baiano, saiu daqui, foi para São Paulo. O seu Zé fez a vida em São Paulo. Estive lá em abril, encontrei ele,
Seu Zé, preciso que o senhor venha pintar minha casa, preciso que o senhor faça uns reparos. Era em abril, ele falou, podemos marcar para dezembro. Dezembro. Nós estamos falando de pedreiro. Porque a blama fama, todo dia tinha alguém no portão dele. Então você precisa avaliar isso. Não adianta falar. O resultado é quem fala. Então o resultado de Salomão diz: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém. Amém? Avalia. O que é que os clientes estão falando de você? O que é que a empresa, o patrão está falando de você? O que as pessoas estão fazendo do trabalho que você presta, que você entrega? Segundo, para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Fez-lhe todas as perguntas que tinha. Quem está meio, diga amém. Fez todas as perguntas que tinha em mente. A boa fama trouxe o cliente, mas o negócio não estava fechado. Aí ela chega e pergunta para ele: eu quero saber o seguinte, eu sou rainha, você é rei, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funciona aquilo outro? Como é que faz assim? Como é que faz assado? E ela foi fazendo perguntas para pô-lo aonde? Quem está vivo, diga amém. Para pô-lo à prova. E quando ele foi colocado à prova, versículo 2: e Salomão respondeu a todas, nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar. Olha para a pessoa e diga: você domina tudo que faz? Escute. Como é que é isso? Então, gaguejou, perde o negócio. Você tem que saber profundamente sobre o que você faz. Mas eu não posso saber somente o que eu faço. Eu tenho que saber, vem dela o que eu faço. Como é que você faz isso? Você faz coxinha? Que farinha que você usa? Essa farinha vence quando? Que marca é? A sua massa é de batata? É coxinha de frango, mas esse frango tem sal, tem tempero? Quer dizer, eu preciso saber do início, meio e fim. Isso em tudo que você faz, aonde você trabalha, com quem você trabalha, saber exatamente tudo daquilo que é onde você está. Eu cheguei lá, mandaram eu fazer isso, e eu estou fazendo isso há 10 anos, há 20 anos, mas o que você faz? Eu faço isso. Para que você faz isso? Eu não sei, porque depois vai para lá. Não. Eu tenho que saber tudo como funciona. Salomão respondeu todas as perguntas, tudo que foi colocado à prova. Será que muitas vezes o teu patrão, será que muitas vezes o teu cliente, ou aquele grande cliente não tem te colocado à prova? Muitas vezes te perguntando uma coisa aqui,
muitas vezes confiando algo ali, e as coisas não acontecem. Chega outro e passa na tua frente, outro ganha o aumento, você não ganha, outro ganha a promoção, você não ganha, porque muitas vezes estamos fazendo somente aquilo que é mandado. Não, ó, o rei funciona assim, 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 aqui eu faço assim, 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 ainda assim, assim, porque ó, isso vem daquilo, aquilo vem de cá. Salomão gostava muito de cavalos, eu trago cavalos da Arábia, chegam os cavalos aqui, eu recebo, treino uns aqui, já vendo para o outro ali, já faço assim, aquele lá me traz madeira, eu mando o cavalo para o outro, eu faço assim, aqui a gente tem agronomia. E Salomão respondeu tudo que ela queria saber. Você domina tudo que faz? Você sabe de onde vem o produto, o que a tua empresa faz, como faz? A prestação de serviço, depois como segue, para onde vai? Eu preciso dominar isso. A oportunidade, ela sempre vem. Mas se eu não estiver preparado, não adianta nada. Nada. Pode ser o melhor profissional, estudou, se formou, tem diploma, ok? Mas e cadê o resultado? Cadê a boa fama? Cadê o conhecimento do começo? Não, porque começou lá, mas aconteceu assim, assim, chegou aqui, a gente faz assim, 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 depois que eu faço é passado para lá, lá faz assim, assim, produto final, prateleira, isso e aquilo. Opa, essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa sabe o que está acontecendo, e ela vai te ver de forma diferente. Deu um problema aqui, deu um problema ali, patrão, olha, aconteceu um negócio aqui, mas isso aqui não é daqui não, porque já veio com problema de lá. Ó, deu problema aqui, mas como é que você sabe que é de lá? Não, porque eu sei como é que funciona, porque aqui eu faço isso, lá veio assim, comprometeu aqui, vai dar problema lá. Opa, então quer dizer que ele sabe o que acontece lá, sabe o que acontece aqui, sabe o que acontece. Mesmo ela recebendo todas as notícias acerca do reino, ela ainda não fechou o negócio. Ela está avaliando, é um negócio milionário, é uma proposta muito grande. Então, a boa fama trouxe o cliente chegou, conversou com o dono deu uma aula mostrando conhecimento, mas ela diz, não, peraí, deixa eu avaliar mais alguma coisa aí. Versículo: quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia, quem está vivo, diga amém. Como o palácio que ele havia, como o palácio que ele havia, diga, casa de ferreiro, espeto é de pau. Tem muitas pessoas que atraem o grande cliente. Quando o cliente chega e olha, diz, não dá não. Não tem nem placa, não está nem pintado, a placa está caindo, está metade em pé, metade está dobrada. Entra no estabelecimento da pessoa, está tudo jogado, tudo espalhado, tudo no chão. A mesa da pessoa é papel para tudo quanto é lado. Não, ela está olhando a casa que o rei tinha feito. Ela está tomando, consegue compreender isso? Como é que está o teu local de trabalho? A tua mesa?
teu setor, dependente de onde você trabalha, independente do que você faz. A organização é tudo. Imagina, você pode estar lá cuidando da faxina, a pessoa chegar naquele lugar que fica armazenado, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo organizado. Rapaz, passa na mesa do camarada, cadê aquele papel? Ixi, aquele papel, peraí, já vou te dizer, está por aqui, eu posso te levar depois? Não, peraí, mesa arrumadinho, um caso de cada vez, vamos arrumando, vamos despachando. Aí a pessoa não limpa o ambiente de trabalho, pessoa, se tem um empreendimento, não pinta, não deixa reformadinho, não põe as lâmpadas, está tudo, não importa que seja uma borracharia, não importa que seja uma coisa que suja muito, mas aquele grande cliente, quando chega, olha, ele vai avaliar. Eu estava falando isso de manhã, minha mãe trabalhava em casa de família. Aí uma patroa que eu trabalhava para ela disse, será que sua mãe não vem trabalhar para mim, na minha casa? Eu falei, eu vou conversar com ela. Aí no outro dia eu disse, olha, eu falei com ela falou que conversa com a senhora. Se a proposta for boa, ela vem. A senhora quer que eu peça para ela vir amanhã falar com a senhora? Ela falou, não, eu vou lá na sua casa. Aí eu disse, eu moro muito longe, fica tranquila, minha mãe vem aqui falar com a senhora. Ela falou, não, faço questão. Mas eu não tinha, era jovem. Por que ela queria ir em casa? Porque a mulher, a minha mãe, ia cuidar da casa dela. Ela queria saber como a casa da minha mãe estava. Compreende isso? E muitas vezes a pessoa está olhando como está a tua casa, como está o seu setor, como é que está o local que você trabalha, independente de qual for ele. Não importa se a pessoa é um mecânico, pastor, mas é graxa, é óleo, não importa. Sabe? No Maranhão, nós fizemos uma reunião dessa. Eu saía como se fosse daqui para comer um cachorro-quente lá no Jardim de Alá. Passou, mas só o que gastou de gasolina dava para comer uns 5 cachorro-quentes. Mas lá era o cachorro-quente. Se olhava o carrinho do camarada, você penteava o cabelo. Você estava vendo ele fazer o cachorro-quente. Quando ele terminava de fazer, ele dizia assim, o senhor já pode me pagar? Aí tinha cliente que falava assim, você acha que eu vou correr? Não posso comer primeiro? Falou, não. É que eu não quero que o senhor mexa com dinheiro depois, ou cartão, na hora que eu terminar o lanche. Quando a pessoa pagava e o lanche terminava, ele dava um par de luvas de plástico descartável. Fazia fila para comer o cachorro-quente. A higiene, o carrinho limpinho, tudo arrumadinho. Ela está olhando o palácio, a casa do Salomão. Puxa, tudo arrumadinho. Não, realmente essa pessoa é caprichosa. Realmente essa pessoa tem bom gosto. Eu acho que dá para fechar negócio. Mas espera um pouquinho, eu vou avaliar mais um pouco. Porque nós estamos falando de negócio grande. Nós estamos falando de coisa que envolve muito dinheiro. Aí ela deixa de falar com Salomão e de olhar para casa. Versículo 4. O alinhamento da sua... Essa tradução diz o alinhamento da sua mesa. Mas em outras traduções diz as iguarias da sua mesa. Iguarias. Comida. Não importa qual for.
A pastora, quando estava em São Paulo, ela vendia semijoias. E ela ia no Brás buscar as semijoias. São muitas lojas no Brás, mas ela ia em uma específica e eu dizia para ela: vou junto. Ela: mas por quê? Falei: enquanto você fica comprando joias, eu fico comendo bolo e tomando café. Porque ela montava uma mesinha, pegava um bolo de cenoura, outro de chocolate fatiado, uma garrafinha de chocolate com leite. Rapaz, parava ali: o senhor não quer um cafezinho? O senhor não quer? Quem não quer um cafezinho de manhã? O senhor tem um pedacinho de bolo aqui? Quanto? É nada, por favor, por favor. Rapaz, aqui dá café, aqui dá bolo. Mas ela está percebendo o alinhamento e as iguarias da sua mesa. Você serve alguma coisa para alguém? Na tua mesa tem um baleiro, tem um petifuzinho lá que a pessoa possa chegar lá e ver a diferença entre o que você faz e que os outros não fazem? Olha a iguaria das mesas dele. Ele agora deixa ela para lá. Ela está olhando as mesas e viu que estava servindo uma coisinha, que estava fazendo um agradozinho. Beleza. Aí ela se encantou com aquilo, continuando. O assentar dos seus e o estar dos seus. O assentar quer dizer que o empregado dele era treinado para ter postura. Qual tem sido a tua postura? E aí, fulano, como é que tá? Beleza? Olha o cliente lá, ó. O que o senhor quer? Posso ajudar? Chega aí. Não. Ela está olhando a postura dos seus. Então eles tinham postura para andar. Eles tinham postura para sentar. Eles tinham postura para atender a pessoa, independente de quem fosse, de quem é. Qual tem sido a tua postura em relação ao que você faz, aonde você faz? Porque sempre tem alguém olhando. Pode ser para comprar, pode ser para te contratar, sabe? Pode ser um grande empresário olhando e dizendo: puxa, eu preciso de uma pessoa que tem uma postura igual essa. Puxa, essa pessoa com essa postura se encaixaria dentro do que eu quero. Ela está olhando a postura dos servos de Salomão. E depois diz assim, ó: e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes. Olha isso. Você precisa compreender isso. Deus disse assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Então, independente de onde você trabalha, a tua aparência. Olha como está vestido o copeiro, como copeiro. Olha como está vestido o servo, como servo. E ela está percebendo isso. Compreende? Consegue entender isso? Como é que você está indo trabalhar? Não, porque está calor, Bahia ganhou, empatou ontem, eu vou com a camisa do Bahia, vou de bermuda, vou de chinelo. Não, pastor, mas onde eu trabalho não exige que eu precise. Não, como não? Você é o teu cartão de visita.
Você precisa se valorizar. Ei, as grandes empresas gastam milhões, não em produtos, em embalagens. Às vezes o produto não é tão bom, mas a embalagem vende por si só. Gastam muito com embalagem, porque é o que conta. Falei para o meu filho isso, ele não acreditou, anos atrás. Filho, não dá mais para você andar assim, filho. Ele estava com 20 e poucos anos. Você não pode mais andar desse jeito, filho. Como é que um jovem anda de 20 e poucos anos? Cueca nas costas, a calça lá embaixo, boné para trás, não é assim? Tem alguém vivo? Aí eu falei, filho, não dá. E eu falei para ele, vamos fazer uma experiência, fica para trás. Nós estávamos indo no Bradesco, eu de terno e gravata, celular no bolso, chave do carro. Falei para ele, você vai ver que a porta não vai travar. Quando você passar, você vai ver o que vai acontecer. Ele ficou doido. Quando eu entrei, acendeu a luz assim. Aí eu empurrei a porta, o guarda abriu, apertou o botão, eu passei. Quando ele veio, tchim, 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 o guarda chegou, ele tirando as coisas. Mas meu pai acabou. Bravo. Mas por quê? Infelizmente, o ser humano olha para como é que você está trabalhando. Não importa o teu setor, não importa o que você faz. Você precisa ser diferente. Alguém vai ser chamado a atenção, vai olhar e dizer, puxa, essa pessoa, olha aqui. Sabe? O que eu falo para você hoje, eu já sofri na pele. Fui ser pastor. Comecei. O que eu tenho que fazer? Isso, isso, isso. E eu queria resultados. Dei resultados. Quando eu dei resultados, era uma quinta-feira, eu falei para a pastora, pastora, faz um arrozinho, faz uma maionese, que eu estou indo no açougue, vou pegar uma carne, vou pegar uma linguiça para a gente fazer um churrasco. Ela, boa ideia, era quinta-feira, meio-dia e pouco. Aí eu estou indo lá. Quando eu olho, pastor João Ribe. Tocou o telefone, atendi, era a secretária dele falando, pastor João Ribe quer falar com o senhor agora. Peguei o carro e cheguei lá. Ele saiu da sala, olhou para mim assim e falou, você já almoçou? Eu falei, não, senhor. Vai almoçar, depois a gente conversa. Virou as costas e foi embora. Eu falei, mas para me mandar almoçar, podia ter sido por telefone mesmo, não? Quando eu voltei, a secretária falou, depois ele te liga. Aí eu não entendi. Depois, o pastor estadual me ligou e falou, pastor Luiz, o presidente do ministério te chama e você vem numa reunião com ele de bermuda e camiseta. Eu falei, pastora, disseram para eu vir urgente, ainda bem que eu não estava tomando banho. Aí ele falou para mim, pastor, se aqui em São Paulo ele veio de bermuda e camiseta, imagine se a gente mandar ele para Pernambuco, ele vai pregar de sunga. E perdi a promoção por causa de uma bermuda. Porque alguém que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida, está te observando e você não está fazendo conta. Você não está levando em consideração. A mulher estava olhando as vestes deles e os copeiros e as vestes deles. Quem está entendendo isso?
Acredita nisso? Eu conheci um homem muito rico. Muito rico. Ele fornecia caixotes para o Ceasa lá em São Paulo. Imagina todas as bancas de frutas, os depósitos de frutas do Ceasa comprando caixas dele de madeira. Se olhava ele na rua, você queria dar um dinheiro para ele. Chinelão de dedo, calça social dobrada até o joelho, uma perna, a outra lá embaixo, camisa aberta aqui em cima, social para fora da calça, chapéuzinho na cabeça. Se olhava assim e parecia o Chico Bento. Mas ninguém dava nada para ele. Ele foi na Honda comprar 3 carros para os filhos, ninguém queria atender ele. Comprou 3 carros, pagou à vista. Aí nós estávamos conversando, ele falou: Luiz, escuta o que eu estou te falando. Quando você estiver rico, quando você estiver com muito dinheiro, anda assim, ó. Aí eu falei: por que assim? Ele falou: ninguém vai te sequestrar, ninguém vai te pedir emprestado, ninguém. Agora, quando você estiver liso, anda assim, ó. Bota a tua melhor roupa, bota teu melhor sapato, porque aí as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Então precisa levar em consideração, não importa o que você faz, não importa a profissão que você exerce, se você estiver limpinho, se você estiver arrumado, se estiver de barba feita. Eu fui na Intermédica lá em São Paulo. Aqui não teve, acho que não tem Intermédica, Unimed, esses grandes centros de diagnósticos, né? E eu tinha uma distribuidora de água mineral. Olha o nome da distribuidora: Tigrão Distribuidora de Água. Tigrão. Aí eu marquei uma visita para negociar com o comprador da Intermédica. Tal dia, tal hora estarei aí. Cheguei. A recepcionista anunciou: o seu Luiz Carlos da Tigrão Distribuidora de Água está aqui. Ele falou: já vou descer para buscá-lo. Aí quando ele entrou na recepção, tinha eu e mais 3 pessoas, ele entrou assim. Perguntou para a moça: cadê o Tigrão? Aí ela falou: está ali sentado. Que ele olhou. Eu fiz assim para ele, ele: ô, tudo bem? Ele não esperava me ver como ele me viu, porque ele estava esperando um entregador de água, talvez alguém com uma capa, com um uniforme não, eu estava de terno e mudou. Tudo bem? Por favor, o senhor quer um café? Vamos tomar um café, vamos subir. E eu fechei o contrato com a Unimed na época. Chegava a entregar quase 1.000 galões de água de 20 litros por mês. Aquelas bombas d'água de 20 litros. Por quê? Porque você faz diferente do que as pessoas estão esperando. Você chegar para trabalhar, o teu lugar está ali, todo mundo vai tirar sarro de você, vai falar: eita, não sei o que. Não importa. O que importa é quem está observando. Quando ela observa tudo aquilo, aí a coisa é diferente. Ó, versículo 5. E então disse ao rei: era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua. Eu ouvi na minha terra falar da tua sabedoria. É verdade. Continuando. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, subpujaste a fama que, olha para a pessoa e diga: ele entregou mais do que ela esperava. Compreende a diferença? Ela estava esperando encontrar uma coisa
e está dizendo, não está nem perto daquilo que eu ouvi, é muito mais. O servo inútil, na palavra de Deus, é aquele que faz somente aquilo que é mandado. Então, qual é o teu diferencial? O que você entrega a mais? Será que você não é o último a chegar e o primeiro a ir embora? Não, chega antes, sai depois. Ah, pastor, vão me chamar de puxa-saco. Não, você tem que ser diferente. Você precisa entregar coisas diferentes, fazer coisas que ninguém faz, porque todo mundo está fazendo as mesmas coisas. Então chegou naquele setor, está trabalhando, está aquela bagunça, aquilo aqui. Por que você não arruma? Ah, porque quando eu cheguei já estava assim, então a gente só faz. Não, chega mais cedo, limpa tudo, deixa tudo em ordem, deixa tudo arrumado. Não, mas pastor, não vou ganhar nada por isso. Oh, meu filho, faz mais do que estão esperando de você, entrega mais, sabe? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Ou seja, ainda que o patrão não te honre, Deus vai honrar você de uma forma ou de outra, para que o nome dele seja glorificado. Compreenda? Faça diferente, entregue mais, sabe? Se entregar mais, você chegar lá, mandar um brindezinho, você mandar uma cartinha se você está vendendo, não, recebeu o teu pagamento, pô pastor, olha, recebi o pagamento, a pessoa murmura, ganhou pouco, ah, por que isso? Não, só murmura. Não, faz mais. Ao ponto da pessoa olhar e dizer, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa aí. Eu tenho que promover ela, eu tenho que dar aumento para ela, eu tenho que dar uma bonificação para ela. Olha o que essa pessoa faz mais que os outros, é automático. Eu não posso entregar só aquilo que a pessoa está esperando. Compreende isso? Aí quando ela viu, falou, olha, eu recebi mais do que eu imaginava. Versículo 7. Bem-aventurados, bem-sucedidos, felizes os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante e ouvem a tua união. Estou vendo que todo mundo está entrosado, está todo mundo falando a mesma língua. O que você ensinou para um, todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo são iguais. Olha que diferença. Não é assim que a gente chega num lugar e quer ser atendido por um e não quer ser atendido por outro. Por quê? Porque tem diferença. Eu prefiro que um faça do que o outro faz. Por quê? Porque um faz diferente do outro. Não é assim? Mas deveria ser tudo igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, da mesma forma, da mesma maneira. E ela está dizendo, olha, bem-aventurados, vocês são felizes, está todo mundo fazendo. Aí ela entende, continuando, bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel. Amém? Ou seja, a sabedoria de Salomão veio de quem? De Deus. E a pessoa estava reconhecendo que Deus fez isso na vida do Salomão. Então, nós precisamos parar de querer ganhar muito, entregando pouco. Você só vai conseguir ter o que realmente merece quando estiver fazendo o que merece. É assim que funciona para o homem e para a mulher de Deus, porque Deus vai fazer a valorização,
Deus vai fazer o crescimento na tua vida. Mas nós temos esse hábito de fazer menos e querer mais. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando ele coloca isso em prática, negócio fechado. Versículo 9: e deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais as rainhas de Sabá deu ao rei. Negócio fechado. E eu profetizo que estes negócios também vão se multiplicar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. O que você tem que aprender, que eu não falei aqui, e que você não pode cair no mesmo laço que eu caí. Mas não foi laço, foi inexperiência. Foi inexperiência. Eu entrei numa empresa de office boy, 15 para 16 anos. Eu saí dessa empresa casado e saí como diretor administrativo financeiro dessa empresa. E eu saí para cuidar da minha própria empresa, que eu havia criado e fui cuidar dela. E essa empresa, ela era... Não existia informatização ainda. Era tudo no papel. Aí compramos o computador. Quando compramos o computador, começamos a informatizar a empresa. Só que quando eu era office boy, eu desenvolvi algo muito interessante, porque não existia celulares. E eu andava muito de ônibus, de um lado para o outro o dia inteiro. Então, não tendo o que fazer, eu lia. Então, o boy, ele cuida da empresa inteira. Porque tinha que ir no sindicato para o recursos humanos. Lá vou eu no sindicato levar os documentos do recursos humanos. Tinha que ir no banco levar a instrução bancária, porque não tinha e-mail, tinha que ir lá para dizer: o fulano de tal não pagou, manda ele para o cartório. Fulano pagou direto para a gente, baixa o título dele aí. O outro pediu prorrogação, prorroga 10 dias aí, eu tinha que levar no banco. Aí eu ficava sabendo tudo da empresa. Quando foi informatizar a empresa, eles foram contratar pessoas para alimentar o sistema, porque o computador está lá, mas está zerado, virgem, precisava alimentar ele. Olha, agora precisamos de pessoas para poder digitar. O boy, falei, deixa eu tentar. Eu já ganhava bem. Naquela época a indústria pagava-se muito bem. E eu ganhava bem porque trabalhava na indústria. Mas quando eu fui promovido de office boy para auxiliar administrativo, passei a ganhar muita grana. E eu conhecia tudo. Quantos a pagar, quantos a receber, tesouraria, contabilidade, compras, vendas, sabia tudo a respeito de estoque, sabia tudo de produção. Conclusão, começamos a desenvolver o programa que falava com toda a empresa, desde um pedido gerado de um parafuso comprado até a contabilidade dele quando fosse pago, desde um pedido emitido aqui até aprovação de crédito, faturamento, emissão de nota, despacho de mercadoria, gerando contas a receber, pagamento e volta para a contabilidade. Aí estamos nós lá, eu falando e o camarada digitando, eu falando e ele digitando, eu falando como funcionava e digitando. O programa ficou pronto, chama-se CIS-ADM. Beleza. Aonde foi a minha inexperiência? Eu deveria ter feito uma cópia para mim. Não fiz uma cópia.
não tive a ideia de fazer isso. O Rogério teve, porque ele fazia isso. Então, aquilo que estava pronto para aquela empresa, ele foi no supermercado e disse: você quer um sistema administrativo pronto? Tudo ligado, só mudava os itens, o nome para os produtos do supermercado, padaria e assim. Mas para resumir a história hoje, aonde é que está esse sistema? Quando você chega na Cacau Show e compra um produto, sai uma nota, se você olhar está lá, RCKY. É o sistema que eu ajudei a produzir. Poderia ter ganhado alguns milhões a mais. Hoje o Rogério fornece o sistema para toda a Cacau Show do Brasil. São mais de 2.000 lojas ganhando royalties e aluguel do sistema. Então tudo que você fizer, com quem fizer, esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, documenta tudo. Não faça nada de boca com ninguém. Ninguém. Documente tudo. Hoje, graças a Deus, ele está muito bem financeiramente. Construiu um prédio de 3 andares, alugou várias salas para outras empresas. O terceiro andar todinho é só dele para poder cuidar desse sistema, atendendo a quantidade de empresas que ele fornece o produto. Está bem, graças a Deus. Não me roubou, não me enganou de jeito nenhum. Simplesmente eu não pedi, não tive o entendimento de fazer isso. Eu tinha 20 e poucos anos na época. Mas não tenho do que reclamar daquilo que Deus me deu. Não tenho o que reclamar. Então, querido, querida, a prosperidade, ela não depende só de Deus. Depende das tuas atitudes em relação ao que os outros estão fazendo, para que você possa se destacar, crescer e ser abençoado. Amém? Já falei isso e vou repetir. Nascer pobre não é opcional. Você não tem como escolher. Agora, morrer pobre, diga, é opcional. Se você desejar. Sabe? Então, o que você faz para ganhar dinheiro? Pastor, não tenho tempo. Você trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde? Quem estuda depois disso? Aí eu vou estudar. 2 pessoas, o resto não. Aí o que você faz das 5 até as 10 da noite, que normalmente é o horário que você vai deitar para dormir? Eu vou assistir televisão, vou ver a Fazenda, vou ver o Big Brother. Não, filho. Você tem pelo menos 2, 3 horas por dia que você pode gerar renda. Vou vender perfume, vou vender roupa, eu vou limpar carro, São 3 horas. Mas a pessoa diz, eu não tenho tempo. E ela está, o ser humano, nós brasileiros, sem querer ofender ninguém, mas a informação, nós somos descendentes de escravos. Sim ou não? E o escravo trabalhava pelo prato de comida de cada dia. Nós temos uma cultura de trabalhar pelo que come. Tem pessoas que, por exemplo, ganham R$1.500 no mês. Se ela ganhar R$1.500 em 15 dias, o que ela faz? Vai descansar os outros 15, para depois voltar com tudo. Ela não poderia dizer, eu vou dobrar. Mas não, ela diz, vou descansar, já consegui. Não. Você tem que ter o entendimento disso. Você tem que ter esse pensamento de dizer, espera aí. Sabe? Porque isso impregna na gente, eu te falei isso. A vida inteira nós morávamos de aluguel. Eu perguntava para minha mãe, por que a gente mora de aluguel? Ela dizia, porque nós somos pobres. E eu dizia, por que nós somos pobres? Porque nós não temos dinheiro. Então vamos ganhar dinheiro.
E começamos a ganhar dinheiro. Montei a minha primeira casa, errado de novo. Casei com 22 anos, vi o terreno do meu sogro, falei, vou construir aqui. Ele falou, pode construir. Construí. A casa é de quem? Do sogro. Depois fiquei descobrindo, não tinha casa. Falei, e agora? Arranquei a placa, já contei isso para vocês, fui lá e construí outra casa, está lá. Fomos lá, compramos a casa da minha mãe. Minha mãe morreu dentro de uma casa que é dela. Ué, mas por que conseguimos comprar a casa? Por que conseguimos fazer as coisas que fizemos? Eu falei, eu vou para Israel. Quanto é para ir a Israel? 30 mil. Falei, eu vou para Israel. Aí eu pensei, mas como é que eu vou para Israel se eu não tenho nem passaporte? Quantos querem ir para Israel? Quantos têm passaporte? Aí eu falei, mas como que eu vou para Israel se eu não tenho nem passaporte? Aí fui lá, tirei o passaporte. Quando eu tirei o passaporte, eu olhei vencimento, 5 anos. Na época, agora é 10, 5 anos. Falei, então eu tenho 5 anos para ir para Israel. Tem que se virar, em 5 anos. Em 3 anos, depois que eu tirei o passaporte, eu estava em Israel. Por quê? Não é glória a Deus, é você correr atrás para fazer acontecer aquilo que você quer. Não, mas eu vou ficar esperando. Não, se vira, filho. Olha, acabei o trampo aqui 5 horas da tarde. Posso ir lá limpar a tua casa? O senhor me dá um dinheiro? Vou lá fazer uma faxinazinha? Posso? Vou lá. Ó, eu sei costurar aqui, ó, posso costurar para você? Não sei o que, vou costurar mais 2, 3 horas. Ó, tá tendo um vazamento aqui, eu posso ir consertar esse vazamento aqui. Ó, posso levantar esse muro aqui, capinar esse terreno aqui. Tudo gera receita. A questão é eu querer fazer. Se eu mudar a mentalidade, sim. Se eu ficar esperando, nunca. Compreende isso? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, a Tua palavra foi ministrada. Essa pessoa viu na prática uma negociação de milhões de ouro, pedras preciosas em abundância, especiarias, e Salomão fechou aquele grande negócio. Porque aquela pessoa que veio para sondar, aquela pessoa que veio disposta a querer contratar, ela encontrou o que queria. Mas esta sabedoria de Salomão foi o Senhor quem deu. Senhor, e Salomão já não existe mais. O que existe são servos e servas igual Salomão aqui hoje. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esta sabedoria que o Senhor deu a Salomão, que o Senhor repouse sobre cada uma destas pessoas que estão aqui. Cada uma que ouviu a Tua palavra e deseja verdadeiramente crescer, deseja prosperar, meu Deus, em nome de Jesus, faz ela pensar o que ninguém pensa, faz ela produzir o que ninguém produz, faça ela lembrar o que ninguém lembra, faz ela fazer o que ninguém faz, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, eu repreendo todo espírito de falência, eu repreendo todo espírito de pobreza, eu repreendo toda acomodação, em nome de Jesus, Senhor, tira da vida deste homem, desta mulher, todo mal, toda amarração, meu Deus, este que está com o nome sujo, esta que está com o nome sujo, esta pessoa que está financeiramente falando quebrado, que está precisando produzir, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela. Apresento cada foto, cada roupa, carteira de trabalho, tudo que está aqui apresentado no teu altar. Traz a libertação, a cura, a restauração, traz a libertação, meu Deus, em todas as áreas, principalmente na vida profissional, na vida financeira, como nós falamos hoje. Entra, Senhor, com providência, em nome de Jesus. Quebra toda corrente, toca no coração do patrão, da patroa, faça enxergar a diferença na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus.
Traga, Senhor, a promoção, o aumento de salário. Traga, Senhor, a sabedoria para ela desenvolver um talento dentro de casa. Seja salgadinho, seja, meu Deus, marmitex, marmitas quentinhas, seja costurando, seja vendendo perfume, seja fazendo qualquer trabalho. Meu Deus, honra o teu filho, honra a tua filha, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem toma posse, aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Sabe o que eu lembrei agora? Do Luciano, lá no Rio Grande do Sul. Eu vou contar já para você. Primeiro, tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje? Eu sei que não é uma mensagem evangelística, mas nós fizemos menção do nome do Senhor. Pastor, eu quero receber Jesus hoje. Tem alguém? Pastor, eu já recebi, mas estou afastado, eu quero voltar hoje. Tem alguém? Todos estão firmes? Tem alguém que não é batizado depois de adulto? Então se assente, aplaudindo por gentileza. O Luciano foi um membro meu lá no Rio Grande do Sul. Escuta essa história. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. O Luciano, ele saiu de casa e estava indo para o bar. Quando ele estava indo para o bar, o Júlio passou de carro. Era uma quarta-feira. Domingo. O Júlio passou de carro. Quando o Júlio passou de carro, ele falou assim: dá uma carona aí, mas uma carona para o bar. Aí o Júlio falou: dou, entra aí. Entrou no carro dele. Ele mora numa cidade lá em Porto Alegre chamada Charqueadas. É 70 quilômetros de Porto Alegre. Charqueadas, o pastor conhece. Aí o Júlio congregava comigo na sede em Porto Alegre. Então toda quarta, sexta, domingo ele vinha 70 quilômetros para vir, 70 para voltar. Quando o Luciano pediu a carona, ele entrou no carro e falou: agora se você quiser pula, mas você vai comigo para a igreja. E o Luciano bravo: não rapaz, eu ia no boteco, não sei o que, não, mas você quer pula. E ele foi para a igreja. Olha como são as coisas. Ele ouviu a palavra no domingo, entregou a vida para Jesus. Aí ele entregou a vida para Jesus no domingo. Escute isso. Segunda-feira, ele sai de manhã para procurar emprego. Na esquina da casa dele tinha uma tornearia. Ele era torneiro mecânico. E o sonho dele era trabalhar lá e nunca conseguia. Ele viu, quando ele passou, tinha uma placa: precisa-se de torneiro. Ele entrou, falou: olha, e tal. A mulher falou: deixa o currículo aqui. Ele falou: até fiquei meio chateado, que eu já queria fazer entrevista. Não me pegaram o currículo. A gente sempre fala que eles falam que vão ligar e não liga. Mas pastor, meio-dia eles me ligaram. Aí eu fui lá fazer a entrevista de novo, fiz a entrevista, eles me contrataram e já comecei a trabalhar domingo, na segunda tarde. Escuta isso. Passou terça, quarta-feira, ele conta o testemunho. Pastor, ele conta nota, jeito engraçado. Ele falou: esse negócio de servir a Deus é bom mesmo. Eu entrei na empresa na segunda, recebi aumento na quarta. Eu falei: mas como isso? 2 dias de trabalho. Aí ele falou: pastor, eu estava trabalhando, fazendo o que eu sei fazer lá na tornearia. Aí o dono me chamou, como eu era o mais novo, para carregar umas caixas e colocar numa perua Kombi que estava do lado de fora. E eu fui, estou carregando as caixas de peças para a perua. E eu perguntei para ele: por que nós estamos carregando essas caixas? Ele falou: porque esse serviço que faz com essas peças, ninguém aqui sabe fazer. Eu terceirizo, pago para uma outra pessoa fazer, para eu poder entregar todo o serviço para a empresa, porque nós não conseguimos.
Aí ele falou, deixa eu fazer. Aí o dono falou, não, pelo amor de Deus, você começou antes de ontem. O meu torneiro mais velho aqui não consegue, por isso que eu mando fazer lá fora. Deixa eu fazer. Aí ele falou, faz uma lá. Foi lá, colocou no torno, estragou. O dono falou, pelo amor de Deus, não, peraí, estragou, falou, não, você vai acabar com tudo, ajuda, vamos carregar. Aí ele falou, confia em mim. Aí ele contando, você não aguenta. Aí ele falou, pastor, eu fui no banheiro, eu não sabia, ele falando nas palavras dele, tá? Ele falou assim, eu fui rezar. Ele tinha acabado de se converter. Aí ele falou, ele não falava que nem a gente, eu fui orar, né? Aí ele falou, pastor, mas eu lembrei disso, eu ajoelhei lá no banheiro e falei, Deus, me ajuda a fazer essas peças, meu Deus, me ajuda, Senhor. Aí levantei e fui lá, pastor, quando eu fiz a peça, o dono não sabia qual era o modelo e qual era que eu tinha feito. Aí ele falou, faz de novo, eu fiz, faz de novo, eu fiz. Quando eu fiz 10 peças, ele falou, pode descarregar lá, come, não precisa mandar mais nada, ele que vai fazer, e o dinheiro que ele pagava lá, deu de aumento para ele aqui. Olha isso, você consegue compreender o que Deus tem o poder de fazer? Mas você tem que ter a ousadia de querer fazer o que ninguém faz. Consegue entender isso? Amém, igreja? Em nome de Jesus. Abra mais um pouco comigo a palavra. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Amém? Olha o que diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Olha que coisa meia difícil de compreender, porque Salomão está dizendo, há quem espalhe, pastor, em vez de diminuir, ele acrescenta. E há quem retém, então se eu estou retendo, eu vou ter mais. Só que eu acho que vou ter mais e a palavra está dizendo que é para a sua perda. Quando nós traduzimos isso, e lembramos-nos da oferta e dos dízimos, porque, diga comigo, oferta multiplica, dízimo protege. Amém? Então, quando eu retenho além do que é justo, então eu retenho o dízimo, está dizendo que é perda. Mas por que é perda? Porque eu deixei sem eu tirei a proteção. Se eu não distribuo, eu tirei a multiplicação. E isso é tão forte, que eu já disse isso aqui. Uma das experiências mais chocantes que eu tive na minha vida, não servindo a Deus e minha mãe servindo, vivendo da aposentadoria, da pensão do meu pai que faleceu, eu ganhando 7, 8 mil por mês na época, 7 mil, 8 mil hoje, ajuda, não ajuda? Imagine anos e anos e anos atrás, eu estou convertido há 28, antes disso, imagina, quase 30 anos atrás, pelo menos, você ganhar 7 mil, 8 mil. E eu não conseguia pagar uma prestação de R$350. Acumulou 3. Ia dar busca e apreensão no carro. Minha mãe orando, o Espírito Santo revela a ela. Ela me liga e diz, filho, vem comer um frango aqui em casa.
E o frango da minha mãe, rapaz, que saudade. Aí ela fazia um franguinho de panela, fazia um arrozinho branco soltinho, uma saladinha de tomate. Meu, dá vontade de chorar. Aí comi. Mãe, vou embora. Aí eu sempre pedia para ela, faz uma oração por mim. E eu tinha que sentar, porque ela era muito baixinha, pôr a mão na minha cabeça, e ela colocou um negócio aqui. Quando eu olhei, era um bolinho de notas de 50. Quando eu contei, tinha R$1.000. Mas imagine, você pegar R$1.000 da tua mãe. Eu aprendi que a mãe a gente não pega, a gente dá. Mas aquilo me arrebentou. Eu parei o carro na estrada quando eu vinha voltando e eu chorava. De vergonha, dizia, eu estou pegando dinheiro da minha mãe. Depois, eu parei para pensar e dizer, minha mãe não sabia ler, minha mãe não sabia escrever. Ganhava salário mínimo. Como é que ela tinha R$1.000 para me dar? E eu tinha 7.000, 8.000 e não tinha para pagar R$300. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque ela, dentro da ingenuidade dela, da simplicidade dela, nunca deixou de ser dizimista e ofertante. Até ela morreu com 94 anos. E ela não morreu, acabou a bateria. Ela foi desligando assim, Ela tinha a tese do seguinte: não vai no médico não. Por quê? Porque se for eles acham. Ela era dessa tese. Ela foi picada por cobra e não foi no hospital, sarou em casa. Olha, e ela falava assim para mim, Luiz, eu falei para o Haroldo era meu tio, Haroldo não vai no hospital, Haroldo, eles procuram até achar. Filho, ele não me ouviu, foi, não voltou. Eu falei para Maria não vai, a irmã dela, não vai. A Maria foi, não voltou. Ela, eu não vou não. E não é que a tese dela, ela não foi, ficou 94 anos em casa, quando ela foi para o hospital, não voltou. Não voltou. Ela desligou assim. Eu fui visitá-la no sábado, ela faleceu no domingo. No sábado ela estava dormindo. Ela não tinha força para acordar. Sabe quando você está com a bateria fraquinha? O celular liga, desliga, liga. Ela estava assim, acordada, mas não conseguia. Ela foi, 94 anos, acabou. Os batimentos dela, acabou. Olha que experiência. Quando ela faleceu, eu falei para o meu irmão, deixa que eu pago o velório dela. Ele falou, de jeito nenhum. Vamos dividir, porque era a tua mãe e a minha também. E eu faço questão. Tá bom, então vamos lá e vamos dividir. Aí chega a minha cunhada, por ela ser mulher, ela cuidava da minha mãe que estava de cama. Falou, ó, dona Rita tinha isso aqui, uma caixa de sapato. Tinha 35 mil em dinheiro. Nem para morrer. Não dá vontade de chorar? Mas porque ela não podia ir na igreja, o pastor vinha, trazia a ceia para ela, na casa dela, e ela mandava o dízimo e a oferta dela lá. Sabe assim? Que coisa linda. Morreu em paz, tranquila, na casa que era dela, e ela falava para mim, filho, eu sou rica. Sou rica, tadinha. Simples. Mas graças a Deus nunca faltou nada. Por quê? Porque aquele que espalha, lhe acrescenta mais. Aquele que retém, além do que é justo, é para a sua própria perda. Amém, igreja? Pegue a tua oferta, pegue o teu santo dízimo, se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Amém?
Peguei, fica de pé. Pastor, eu vou trazer a minha oferta, o meu dízimo. Vem aqui à frente. Pastor, eu vou passar o cartão de débito ou crédito. Procure aqui os nossos pastores. Passe o cartão de débito ou crédito. Pastor, eu vou fazer uma transferência. Gente, vezes sim, vezes não, eu faço reuniões assim, porque é importante você ter esse entendimento do que a palavra fala, da vida profissional, vida financeira. Se vocês tomarem posse, a gente volta depois a ministrar novamente nessa área. Amém? Na próxima nós vamos falar de dinheiro. A palavra de Deus diz que para rir se faz convites, para se alegrar se junta ao vinho, mas a tudo o dinheiro manda. Amém? A Bíblia está dizendo isso. Porque você quer rir, você quer tomar um vinho, não pode. Mas tudo dinheiro manda. Se você me convidar para ir tomar um café na tua casa, vai precisar de dinheiro, sim ou não? Tudo o dinheiro manda. Então a próxima reunião, não sexta-feira que vem, para a gente não deixar de orar por cura, libertação, e pôr as mãos, ungir, vamos fazer tudo direitinho, mas mais 2, 3 sextas-feiras eu anuncio, e aí nós vamos falar sobre dinheiro. Amém? Porque o dinheiro é importante, faz parte da vida de todo mundo. Só que Salomão diz: aquele que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Então quando você aprende esse propósito, nunca mais falta dinheiro na tua vida. Pensei que você ia dizer amém. Desculpa, já está sobrando, né? Levanta a tua oferta, teu santo dízimo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, estão aqui os dizimistas, ofertantes da tua casa, homens e mulheres comprometidos com a tua obra, e que não estão retendo, pelo contrário, estão espalhando, e a tua palavra diz que aquele que espalha, lhe acrescenta mais. Então, meu Deus, acrescente em cada área da vida dele, em cada área da vida dela, multiplicando 30, 60, 100 vezes mais, que nunca falte, meu Deus, mas pelo contrário, que cada dia eles tenham mais e mais, para que o teu nome seja glorificado na vida dela e na vida dele, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Venha com alegria, deposite na arca do tesouro.